Alvorada Cultural. Peça de enorme sucesso no teatro brasileiro, A Última Sessão de Freud retorna a Belo Horizonte para uma curta temporada neste fim de semana. Estrelado por Odilon Wagner e Marcelo Airoldi, o espetáculo acompanha um caloroso debate de ideias e filosofias entre o médico e pai da psicanálise Sigmund Freud e o escritor, crítico literário e filósofo C.S. Lewis. Por aqui, a montagem será apresentada nesta sexta e sábado às 8 da noite, além de uma sessão extra também no sábado às 5 e no domingo mais uma vez às 5 da tarde, todas elas no Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas. Os ingressos custam aí R$120 a inteira na bilheteria local e na plataforma Simpla. E agora, para saber um pouco mais sobre essa peça, sobre A Última Sessão de Freud, converso com Odilon Wagner aqui no Alvorada Cultural, ele que encarna o pai da psicanálise nos palcos. Odilon, seja muito bem-vindo, obrigado por participar aí do Alvorada Cultural com a gente. Obrigado por nos receber sempre com tanto carinho, como aliás a gente é sempre recebido aqui em Minas e BH particularmente. É uma alegria retornar com essa peça e sempre com essa demanda, esse sucesso tão grande. É uma alegria. Excelente. E bom, a peça aqui é dirigida pelo Elias Andreato, com o texto adaptado de uma versão norte-americana, né, que já é baseada também no livro Deus em Questão, mas gostaria de saber de você, como ator, como foi o processo de trabalhar nesse texto adaptado, de começar a entender esse texto? Freud, C.S. Lewis, essa conexão de ideias, como é que foi trabalhar esse texto? Olha, eu, sem medo de errar, eu digo a você que eu tenho 53 anos de carreira. É a experiência mais fascinante que eu tive nesses 53 anos, sem dúvida nenhuma. Primeiro porque é muito raro um ator ter a oportunidade de representar um papel tão poderoso, um papel tão consistente, um papel icônico no século XX, né? E eu te diria que nesses 53 anos, umas 4 ou 5 vezes eu tive a oportunidade de pegar grandes personagens. Assim. Então, o Freud, que foi um dos homens que mudou o pensamento científico, filosófico do século XX, trouxe ideias que são debatidas até hoje. E eu não tinha ideia, confesso a você, do quanto as ideias e o trabalho desenvolvido pelo Freud ainda eram consistentes e atuantes no mundo contemporâneo. Eu não tinha essa ideia. É a psicanálise e a psicologia, né, que veio também de todo esse processo também de construção junto com o Freud, né? Aliás, tem um livro escrito pelo Gilson Iannini, que é um psicanalista mineiro, que inclusive vai estar hoje à noite lá no teatro com a gente, fazendo um debate após o espetáculo com o público. Ele escreveu um livro chamado Freud no século XXI, falando sobre justamente a atualidade e como a gente deve ler e entender Freud no século XXI. E tem uma frase muito engraçada que ele diz assim: Freud resiste ao século XXI, e aí ele complementa: não, o século XXI existe a Freud porque foi um homem absolutamente genial. Então, imagina para um ator você ter a oportunidade de trabalhar um homem com uma cabeça tão avançada para a época, um homem que falava do inconsciente, que falava da sexualidade de forma muito aberta. Mas isso nós estamos falando em 1900 e lá vai pedrada. Completamente à frente, né? Meus avós eram jovenzinhos, entendeu? Então, veja que a contribuição que esse homem trouxe para o pensamento, para as reflexões. Então, foi um trabalho muito interessante para mim, enriquecedor, porque além de trabalhar com as ideias, eu tive que compor o pai da psicanálise, Sigmund Freud, com 83 anos de idade. Olha só. Que já é o último ano de vida dele. E a situação, mais ou menos assim, o Freud estava fugido da Áustria, que estava de acordo com as ideias nazistas, ele estava sofrendo perseguição em Viena, foge para a Inglaterra, para Londres, onde estabelece o seu consultório. Isso 1 ano e meio antes dele morrer, porque ele também morre com 83 anos. Se estabelece lá, e ele sempre foi um ateu militante, mas um homem que ele debatia o ateísmo com conteúdo, não é simplesmente acredita ou não acredita, como é muito comum hoje em dia, né? Os nossos diálogos são muito polarizados, quero, não quero, gosto, não gosto, você lá e eu aqui. Não. Sem discutir de fato, né? Ele estudou o Velho Testamento, o Novo Testamento, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, dos judeus, a Torá, livros hindus. Então, ele, para justificar
essa questão, que era uma questão importante para ele, ele tinha conteúdo, então para discutir com ele não era fácil, não. Ele conhecia as leis sagradas dessas religiões. E ele chega em Londres e ele ouve falar do C.S. Lewis, que aqui no Brasil é mais conhecido porque escreveu as Crônicas de Nárnia, que foi um ex-ateu como Freud, que se converte ao cristianismo e se transforma num dos maiores defensores da fé cristã, da fé raciocinada, da fé do bom senso. E o C.S. Lewis escreveu um livro, inclusive, ele tinha escrevido vários quando o Freud chega na Inglaterra, mas um dos livros ele critica muito o Freud, chamando ele de velho arrogante com as suas ideias. Aí o Freud chama a peça exatamente isso. A hora que o Lewis chega na casa do Freud, a convite do Freud, porque ele quer entender, o Freud quer entender por que um homem inteligente como ele, que pensava como Freud, pode simplesmente mudar de ideia assim, e virar um crente. Essa é a peça e isso com muito bom humor, porque são dois homens brilhantes, que se ironizam, se cutucam, se analisam, debatem em alguns momentos veementemente, mas sempre com respeito um pelo outro. Você falou aí do personagem do C.S. Lewis, que é interpretado pelo Marcelo Airoldi, e, bom, um renomado autor, crítico literário aí, que discutiu também muito sobre Deus, sobre o cristianismo, né? Como é que funciona, então, no palco essa contraposição de ideias? É um debate mais acalorado? Sempre debate de ideias, sempre. Isso é... se eu pudesse definir a peça, eu diria para você, Pedro, a última sessão de Freud é um elogio ao diálogo. Diálogo. Porque são dois homens que têm o exercício da escuta, eles se ouvem. Então, assim, tem momentos extremamente irônicos, divertidos. Olha, o Freud escreveu um livro sobre o humor, a importância do humor. Então, veja como o humor é importante na vida, né, das pessoas, né? Até nos momentos de crise, de dor muito grande, a gente sempre, é só você pensar que de repente num enterro, quantas vezes a gente, alguém conta uma piadinha, alguma coisa, a gente dá aquela relaxada, a gente brinca, porque ele faz, e o Freud explica isso, ele faz a gente destensionar, porque a dor, as dificuldades, o sofrimento, nosso cérebro não aguenta muito tempo. Então o humor serve para isso também. Então eles têm momentos extremamente bem-humorados mesmo, que a plateia morre de dar risada, e tem alguns momentos em que eles se enfrentam veementemente, como eu disse, mas, como falei, nas ideias. Eles se ouvem, eles não atropelam um ou outro, sabe? Não interrompem o outro no raciocínio. Isso que é muito bonito. E o público percebe muito isso, sabe? E sempre, aliás, eles comentam isso, que é a parte mais interessante. É uma lição para nós hoje em dia, que a gente tem tanta pouca disponibilidade para escutar o próximo, né? Bom, acho que isso já responde também uma coisa que eu queria te perguntar. Assim, para quem vai assistir a peça, quem for chegar e sair de lá, né, de certa forma, se a pessoa vai sair com uma ideia formada ou mais com questionamento do que respostas. Então acho que está mais para esse segundo lado, né? Sem dúvida nenhuma. A ideia não é que a gente espere que um ateu vai sair de lá crente ou um crente vai ser ateu. Não. A ideia é, tem algo além disso, tem alguma coisa, alguma reflexão que possa me trazer além da crença que eu tenho, porque o ateísmo também é uma crença. É uma crença de que Deus não existe. E então, eu acho que o teatro, a arte, ela serve para trazer pensamento, para fazer reflexões. Eu estava em São Paulo, a gente acabou a 5ª temporada em São Paulo, agora em dezembro passado. E eu estava numa padaria, foi em janeiro, fevereiro, eu estava numa padaria comendo um lanche em São Paulo, e chega um cara até mim, vem conversar, e diz, olha, parabéns, eu assisti a última sessão. Eu falei, que bacana e tal. Daí ele diz assim, mas você me causou um problema. Por quê? Ele falou assim, porque eu sou um pastor. E na minha teologia, isso foi um problema, porque eu saí da peça gostando mais do Freud. Olha que bacana. Não legal. Que ele tenha se convertido, não, mas que ele refletiu sobre os pontos que o Freud fez, até para reforçar a sua fé. Excelente. Porque a dúvida
também faz a gente reforçar a fé da gente, inclusive nos leva a persistir no caminho do entendimento do que é aquilo que a gente acredita, né? Então a peça é bonita porque todo mundo fala que sai de lá, puxa, ficamos conversando até de madrugada, e no dia seguinte falamos, e a gente vê pela reação, né? A reação, a plateia parece show de rock no final, cara. Porque, na verdade, pensa, esses são assuntos que qualquer cidadão de qualquer nível intelectual entende, porque a peça não é um tratado sobre o Freud, a peça não é um tratado sobre o Lewis, a peça é uma conversa desses dois homens sobre esses temas. E aí, é um tema que nunca vai envelhecer, né, também. E eu te pergunto que um cidadão que ainda não parou e pensou assim, puxa, será que Deus existe mesmo? Qual é o sentido da vida? O que a gente está fazendo aqui? Sobre questões da sexualidade, que é um assunto, eu diria, secundário na peça. O primário é essa questão existencial, Deus, vida após a morte, será que existe? Essa é a questão principal. Mas tudo falado de uma maneira muito acessível, cotidiana. Por isso a peça tem esse impacto tão grande. Não é à toa que está com o sucesso que tem, né, João? Você sabe que tem um dado também, BH tem uma importância para a gente maravilhosa, né? Na nossa carreira. Foi a primeira, como eu disse, a primeira turnê saindo de São Paulo, depois da primeira cidade que a gente viajou foi BH. E hoje, nesse final de semana, nós vamos bater aqui, com certeza, 90 mil espectadores. Olha isso. Isso portanto, a cidade para a gente tem um significado muito grande. Estar aqui novamente para a gente é muito gratificante. Veja como Minas sempre e BH sempre tem uma história interessante com a nossa trajetória no Freud. Eu ontem estava lá montando o cenário inclusive do Freud, eu tenho que dizer, é um cenário lindo, é o gabinete dele, todo de madeira, com os livros, o divã, os objetos de arte. O cenário, inclusive, indicado a prêmio, melhor cenário do ano em São Paulo, prêmio Shell, que é o mais importante prêmio do teatro brasileiro. Bom, estava eu lá ontem na frente do Centro Cultural Unimed BH, ali no Minas Tênis Clube, né? E aí, gravando um videozinho na porta para dizer assim, olha, cheguei, estou aqui, quando um cara me interrompeu, ele com a filhinha. E ele falou, olha, eu queria só te falar que eu vi o ano passado, gostei muito, parabéns, gosto do seu trabalho. E eu interrompi a gravação no meio e ele falou assim, inclusive eu queria te contar uma coisa. Meu avô era austríaco, como o Freud, psicanalista, e lá em 1930 e pouco ele escreveu para o Freud. E o Freud respondeu para ele. Caramba! Na porta do teatro. Eu falei, peraí, não. Vamos gravar. Calma aí, me conta essa história direito. Isso eu quero gravar. E aí comecei a gravar e ele me contou a história que o avô dele, em 1938, escreveu para o Freud, estava estudando psicanalista, e o Freud devolveu a carta para ele, dizendo, continue com a sua jornada na psicanálise, siga o seu sonho, apesar de não ser um caminho fácil. E ele falou assim, e nós temos essa carta. Eu falei, como assim, você tem a carta? Caramba! Aí ele falou, tenho. Eu falei, mas você pode compartilhar? Ele falou, sim, essa carta eu vou te mandar. E me mandou a carta. E eu ontem publiquei no meu Instagram, que é o Odilon Wagner, tudo junto, Odilon Wagner com W, e eu publiquei essa historinha. Olha que sincronicidade naquele momento que eu estava gravando, passa o cara e me conta essa história do Freud. As coisas que acontecem nesse caminho dessa peça são maravilhosas, né? Sincronicidades. Então, assim, para quem quiser ir, com certeza, acho que tem que realmente correr para garantir o ingresso, né, Odilon? Porque não vai durar muito. É verdade. As 3 sessões originais já estão bem adiantadas ainda. Para de hoje já tem algo, acho que talvez pouquíssimos ingressos. Sábado e domingo tem um pouquinho mais, mas bem pouquinho, e abriu a extra agora. A sessão de sábado às 17 horas é a que mais tem ingresso, que aliás é uma sessão que eu adoro. A pessoa vai lá, sai de lá, 6h30, 7 horas, ainda dá tempo de fazer um programa à noite. Sai no início da noite, dá tempo de discutir bastante ainda sobre a peça. Não dá?
vai para um dos famosos barzinhos de BH. Isso. E fica lá tomando chopinho, comendo uma coisinha e falando sobre esses temas tão bacanas. Aí, perfeito. João, muitíssimo obrigado aí por sua participação. Então, lembrando mais uma vez que a peça Última Sessão de Freud chega a BH neste fim de semana. Apresentações no Teatro do Centro Cultural Unimed BH Minas, essa sexta, sábado e domingo. João, muito obrigado, um prazer te receber. Se tiver algum último recado, algum convite para os ouvintes aqui da Alvorada FM, o espaço é todo seu. Primeiro, não é só um agradecimento mesmo, que a Alvorada sempre, não teve uma vez que chegamos aqui que não abriu esse espaço tão importante para a gente, para a cultura. E isso eu deixo aqui meu agradecimento à rádio e a todos os ouvintes, só para reafirmar meu enorme prazer, meu carinho por BH. Eu que me sinto um pouco mineiro, porque eu escolhi ter uma casa, na minha casa, meu refúgio, no sul de Minas. Então eu sempre digo que eu sou meio mineiro, meio paulista. Perfeito. Excelente. Muitíssimo obrigado. Ótimo trabalho, bom espetáculo para vocês e até a próxima. Obrigado e até breve.